Muito bem, gente. Agora, passando da quarta para quinta-feira, nós vamos ver eventos que são completamente marcantes para nós, tá? Foi o dia de se preparar para a Páscoa. Olha comigo, Lucas capítulo 22. Vamos ler dos versículos 7 a 13. Lucas capítulo 22. Vamos ler do 7 ao 13. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um jarro, um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam-no ao dono da casa. O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Antes que haja confusão, só para a gente lembrar aqui, tá? O dia para o judeu se encerra às 18 horas, tá? Às 6 da tarde, tá bom? Então, a partir das 6 da tarde já é um novo dia. Os judeus celebravam a Páscoa, né? A festa dos pães ázimos, no 14º dia de Nissan e comiam depois do pôr do sol, às 6 horas. Então, para nós fica assim, quando o sol se pôs na quarta-feira, começou o 14º dia de Nissan, ou seja, quinta-feira, tá? E o versículo 7 fala desse dia como o dia dos pães sem fermento, porque era o primeiro dia da festa, tá bom? Aí a gente vê o quê? Pedro e João são mandados por Jesus para preparar a festa da Páscoa. É interessante que justamente esses dois é que vão se tornar os líderes dos cristãos em Jerusalém. Se você olhar, por exemplo, para Atos 3, versículos 1 e 2, e Atos 8, versículo 14, você vai perceber isso. Mais um motivo, creio eu, para essa conexão aí de Lucas-Atos, né? Jesus manda que eles preparassem tudo de maneira meio que confidencial, provavelmente para evitar uma prisão prematura. Agora, por que um homem, versículo 10, carregando um jarro d'água seria um sinal? Você já se perguntou isso? Não poderia ter vários deles na cidade? Gente, era incomum para homens fazerem isso. Geralmente era uma tarefa atribuída às mulheres. Lembra, por exemplo, no Antigo Testamento de Rebeca dando de beber para o servo de Abraão e para os seus camelos? Ou Jesus com a mulher samaritana na beira do poço tirando água? Tudo indica que isso foi combinado justamente para evitar uma prisão precoce do nosso Senhor. E mais, né, por serem Pedro e João os enviados, Judas não saberia onde essa sala no andar superior seria. Então ele não teria como estragar a festa ou mandar os líderes judeus irem prender Jesus durante essa festa. Aí, algum tempo depois, eles estão todos juntos nessa sala, como você vê nessa famosa pintura de Da Vinci, né? Aqui já depois do pôr do sol, já na sexta-feira. Claro que não dessa maneira que você está vendo aí, sentados em cadeiras, né? Porque na época geralmente se sentava com uma espécie de almofada com os pés virados para o lado, né? Mas a pintura, ela famosa, ela ilustra o momento. Agora, abra comigo em João, capítulo 13. Olha os versículos de 1 a 17. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que ele deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo de seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão, Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu:
Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que os enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. A comida é servida, o jantar ali está sendo servido e em seguida Jesus vai lavar os pés dos discípulos, inclusive os pés de Judas, depois que ele tinha determinado que ele ia trair o seu mestre. Interessante o tamanho do amor de Jesus, né? Jesus ele inverte os papéis comuns da época, ele assume o papel de servo ao invés de mestre, de rabi. Jesus inclusive se veste como escravo, né? Um servo. Lembra que Jesus se esvazia lá em Filipenses 2, 6 e 7, assumindo a atitude de servo, né? Como isso era uma festa um tanto secreta, como eu falei antes, provavelmente Pedro e João não arranjaram uma pessoa para fazer isso. E eu estou falando isso de uma perspectiva humana, tá, gente? Mas eles queriam manter isso entre eles, que foi aquilo que Jesus pediu. Só que do ponto de vista de Deus, estava tudo determinado que fosse assim. Mas por que os discípulos não lavaram os pés uns dos outros? Se você reparar na cronologia, você vai ver que eles tinham acabado de discutir quem seria o maior no reino. Isso está lá em Lucas 22, versículo 24. E é interessante como nós somos iguaizinhos, né? Nós temos muito que aprender com toda essa história. Como disse Andrew Murray, a humildade é o único solo onde a graça cria raízes. E aí Jesus vai lavando os pés dos seus guarda-costas, dos discípulos, e todos quietos ali até chegar em quem? Quem? Tem que ser Pedro, né? Claro. Jesus diz que eles não entenderiam aquilo, que apenas era para eles se submeterem. Eles só entenderiam quando o Espírito Santo iluminasse as mentes deles. Só que Pedro não fica satisfeito com a resposta de Jesus, ele vê aquilo como inaceitável. Pedro ali mostra alguém que tem um apreço por Jesus, mas também a falta de compreensão que ele tinha daquilo que Jesus estava fazendo. E o legal é que nessa impetuosidade de Pedro surge a oportunidade para destacar o que Jesus explica para a gente nos versículos 10 e 11. Olha só. Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Jesus fez uma distinção aqui entre dois tipos de limpeza espiritual da vida do cristão. Um perdão, uma limpeza forense ou legal, né? E uma limpeza, um perdão que é, pensando em cristãos sendo irmãos, um perdão familiar. Quando alguém crê em Cristo como seu Salvador, como seu Rei, se arrependendo dos seus pecados, Deus remove a culpa dessa pessoa por pecados cometidos no passado, no presente e no futuro. É isso que diz Romanos 5:1. Jesus falou desse perdão legal como banho total. Agora, lavar os pés aponta para esse perdão familiar, esse perdão uns aos outros. Esses pés que se sujam na caminhada da vida. E como é que essa limpeza acontece? Quando a gente confessa o nosso pecado continuamente a Deus. Como diz o mesmo autor desse evangelho lá na sua carta, em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, a ideia é que nós confessemos uns aos outros, pedindo perdão, mesmo já possuindo a fé, como o mesmo João diz em 1 João 5,13. Agora, repare que a base para ambos os tipos de perdão é a obra de Jesus na cruz. Por isso que Jesus disse que nem todos estavam limpos, no versículo 11, o que mostra que Jesus amou a Judas. Ele fez isso por amor.
mas que nenhum rito garante a purificação espiritual. O lava-pés, ele aponta para a salvação, para a cruz de Jesus e a purificação que o sangue de Jesus traz. A gente entende a humildade através dessa atitude de Jesus, sim, mas não é o foco, tá? O foco não é fazer, eu vou lavar os seus pés aí. Não, o foco aqui é a cruz de Jesus. E esse dia, tá? Essas são 24 horas muito agitadas, as próximas que vêm pela frente.